Oi gente, tudo bem? Meu nome é Patrícia Santana e eu tô aqui novamente para gravar um vídeo para vocês mostrando uma técnica simples e fácil de fazer biscuit. A minha proposta, se vocês pegarem meus vídeos anteriores, é fazer com o material que você tem em casa, tá? Você não precisa ser profissional, você não precisa se tornar um profissional, você pode simplesmente querer fazer um biscuit para passar um tempo e até mesmo para vender. Só que, nesse momento, a gente vai trabalhar com coisas básicas que você tem dentro de casa. Palito de dente, tesoura, caneta. Essa é a proposta dos meus vídeos, tá? Facilitar para você, que sei que você precisa comprar aquelas ferramentas que um profissional normalmente utiliza. Não quer dizer que futuramente você não venha comprar, mas no início você pode começar sem ter nada disso. A ideia é sempre essa nos meus vídeos. Eu espero que vocês gostem dessa nova ideia de hoje. Olha só. Eu trouxe esse quadrinho, eu confeccionei esse quadrinho focado na cultura popular, é uma homenagem que eu faço, é uma coisa que me atrai muito e eu gosto, é muito colorido, é muito bonito, e a gente vai trabalhar nisso. E qual a novidade nesse quadrinho? A pintura base dentro do quadro, a gente tem uma técnica de papelão aqui por trás, que eu vou ensinar, essa é a minha novidade, e os biscuits aqui na frente, que eu vou passar para vocês também, tá? Então a gente vai confeccionar isso aqui, é bem bacana. Ela tem um vidrozinho aqui na frente, e a gente vai começar a fazer agora, e depois você pode até vender essa peça, ou simplesmente decorar a sua casa, tá bom? Então o que a gente vai precisar no primeiro momento? A gente vai pegar uma caixinha, eu tenho uma aqui menor, tá? Para facilitar assim meu manuseio aqui na frente para vocês. Eu vou tirar esse vidro, ela tem um vidro aqui na frente. E a gente vai precisar tirar isso. E a gente vai fazer a pintura interna. Vamos lá. Bem, tirar o vidro, deixar aqui na frente com muito cuidado. A gente vai fazer essa pintura aqui. Então, o que você precisa? Um pincel, óbvio. E se você quiser fazer essa pintura escura, noite, como eu fiz aqui, você pode passar direto essa tinta, porque ela é bem escura. Se você quiser fazer mais clara, o ideal é que você passe um branco aqui dentro primeiro. Então, assim, eu vou iniciar, porque eu vou fazer ela escura mesmo. Eu já vou dar início com isso aqui. Essa parte aqui eu não preciso mostrar muito a vocês. Deixa eu tirar essa caixinha da frente. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pintar essa parte aqui toda de dentro, né? Eu não tô vendo assim. O ideal é que você dê pinceladas na mesma direção e depois até quando começar, depois que secar um pouquinho, você pode mudar a direção, mas é sempre assim. Não faz assim, ó, não, tá? É fazer pinceladas na mesma direção. O que acontece? Você observar essa peça aqui, ela tem uma base que, lógico, é o chão, né? Que como se fosse o chão, e a gente vai pintar de marrom. Então, o que a gente vai pintar nessa cor? A gente vai pintar isso tudo aqui, tá? Dando pinceladas, as pinceladas têm que ser longas. Eu não tô enxergando aqui porque eu tô fazendo de frente para vocês. Mas a ideia são pinceladas longas, né? De fora a fora. E tem que pegar tudo, aqui embaixo, ó. Tá borrando um pouquinho aqui, mas não tem problema, porque a gente vai passar o marrom em cima, tá? Eu só tô mostrando a vocês, mas lembrando que vocês têm que fazer isso tudo aqui até aqui. Então, essa parte aqui, a gente vai pintar essa parte aqui também e essa aqui, tá? Exceto essa de baixo. Então, a gente vai pintar tudo aqui em volta, exceto a de baixo. A gente vai pintar de baixo, primeiro vai acabar de secar isso aqui, e eu vou passar uma fita adesiva. Pode ser fita durex, pode ser a fita que você tiver. Depois de pintado, deixa eu pegar outra base para vocês verem. Depois de pintada, aqui ó, tem essa caixinha que eu já tinha feito para vocês. Ela vai ficar assim, viu? Com toda ela pintada aqui, o contorno aqui também, as laterais. E o fundo eu pintei de marrom. Antes de pintar de marrom, o que eu fiz? Botei essa fita, uma fita adesiva, essa aqui que eu tinha em casa. Eu botei aqui para proteger a pintura da parte de cima. Aí eu posso passar o marrom à vontade aqui, mesmo borrando os cantinhos, não sei se vocês conseguem ver, mesmo borrando esse cantinho não tem problema. Quando a gente finaliza e secou isso tudo, o que a gente vai fazer? Retirar a fita. Olha que tranquilo e prático.
e não borrou nada. Ó. A sujeirinha fica toda na fita e não borrou nada aqui dentro. Tá? Eu mostro esses detalhes para vocês porque eu estou entendendo que quem está assistindo, em geral, é gente que não tem prática em fazer. Então assim, ó, tá vendo? Sujou a fitinha, não tem problema nenhum. E aqui a gente tem uma peça já começada. O que a gente vai fazer depois disso? As estrelinhas. Vocês estão vendo as estrelinhas? Então, como é que faz isso? Vocês já devem imaginar, né? Palito de dente e a tinta. A tinta que eu uso aqui pode ser tinta de tecido, que eu gosto muito, e outra tinta PVA, tá? E essa você encontra em lojas de artesanato. Pode ser desse tamanho ou pode ser desse tamaninho, tá? Ou até maior, enfim, mas o branco, como eu uso mais, eu tenho desse tamanho aqui. Então, o que eu faço? Eu vou pintar essas pontinhas. Eu posso usar o palito de dente, tá? Deixa eu tentar fazer aqui uma no meio para vocês verem. Olha, é muito fácil. Olha, eu posso fazer assim, não sei se conseguem ver. Ou, deixa eu pegar uma outra tinta que eu tenho aqui. Essa tinta aqui também, que ela já tem um biquinho. Também facilita, se vocês tiverem dessa. É muito fácil, ó. Aí você vai distribuindo a quantidade que você quiser, dando uma distância entre elas, né? E pode vir até aqui embaixo, tá? Apesar da gente ter uma parte aqui que a gente vai cobrir, mas a gente não sabe exatamente onde vai ser. Eu optei por não colocar nem aqui, nem dos lados, óbvio, mas se vocês quiserem colocar, mas eu prefiro colocar somente aqui no fundo, tá? Então a gente vai fazer isso, ó, até embaixo, e a quantidade fica a critério de vocês. E é isso, a quantidade é essa, tá? E ficou assim. Já temos as estrelinhas. O que a gente vai fazer agora? A parte das casinhas. A gente vai fazer essa parte agora da igreja, das casinhas. Essa parte eu optei por fazer com papelão. A gente poderia ter feito de biscuit, mas eu optei por fazer por papelão para uma nova técnica para vocês. A gente vai precisar de um pedaço de papelão, uma caixa. Eu arranjei ali fora, fui ali no lado, peguei uma caixa. Pode ser também um pedaço de qualquer coisa que vocês tenham. Eu tenho esse papel aqui, por exemplo. Eu não sei nem o que é isso, eu acredito que seja uma cartolina mais grossa, eu não sei, mas é meio marrom. Enfim, qualquer coisa que vocês tenham, que seja durinha assim, que você consiga trabalhar, você pode utilizar. Então, vamos pegar esse papelão. O que eu vou fazer aqui? Vou tirar da frente. Eu vou desenhar uma igrejinha. Poxa, mas eu não sei desenhar uma igreja. Se você quiser pegar uma imagem qualquer no Google, um desenho, e você quiser botar no tamanho, você pode usar como molde. Mas a gente pode fazer muito, muito, muito tranquilo também, da seguinte forma. Olha só, o que eu posso fazer? A igreja é assim, ó. Você faz um traço maior. Se você quiser medir, vamos lá, 7 centímetros, né? Mais 6 centímetros aqui, dessa distância. Vai dar nosso mesmo 7 centímetros de altura aqui. A gente já tem a altura da torre. Como você vai recortar, você quiser marcar dessa forma aqui, você tem aqueles 6 centímetros, você faz isso. A gente fez um quadrado, certo? Então, a gente vai dar uma distância de mais ou menos uns 2 centímetros, 1,5 centímetros. Pronto, aqui, 1,5 centímetros aqui, pra gente fazer a marcação das torres. Olha, por enquanto é o que eu tenho aqui. Agora, a gente vai pegar esse meio aqui e marcar onde vai o telhadinho da igreja. Por que eu tô fazendo assim, riscando todo por dentro? Porque a gente vai pintar. Então, não tem muito problema.
Deixa eu ver onde eu marquei aqui. Para marcar no lugar certinho. Eu faço isso à mão livre, tá? Porque, na verdade, a proposta aqui é uma coisa bem... Você pode ver que é bem rústico a pinturinha e tudo. Então, a mão livre fica mais... Para mim, é mais tranquilo. Mas a gente tá fazendo diferente. Vamos ver quanto que eu dei de centímetros aqui. 1,2 cm, 1,2 para ficar bem parecido. E pronto, se você observar, ó, você tem aqui, vamos botar como se a cruz fosse aqui, a gente vai fazer depois, ó. Você já tem a sua igrejinha. Aqui, ó, é uma cúpula redonda. Aqui é outra cúpulazinha. Pronto. Depois você vai fazer a portinha, eu só tô desenhando para você ver. E fazer aquela janelinha aqui. Pronto, você tem a igrejinha pronta. Caramba, mas eu não sei fazer uma igreja assim. Então tá, então o que a gente vai fazer? A gente pode fazer sem as torres laterais. Pode fazer simplesmente no formato de uma casinha, tá? Eu vou fazer, não vou medir, tá? Eu vou fazer isso, vou fazer o telhadinho e faço a cruz. A cruz vai ser feita depois, é só para vocês entenderem. Vamos entender que aqui é uma portinha e aqui tem aquela bolinha. Se ficou difícil da primeira forma, a gente faz assim. Ah, Patrícia, mas ficou tão alta, a gente vai tirando aqui embaixo, porque a portinha, como eu disse, a gente não vai aproveitar esse desenho, foi só para mostrar para vocês, a portinha pode subir. Então, assim, mas esse tamanho até seria ideal. Mesma coisa para fazer as casinhas. Olha, quadradinhos, vou usar até como referência essa régua, ó. Fora a fora, um retângulo. Pronto, a gente já tem mais uma casinha aqui. É um retângulo. Boto porta. E boto janelinha do lado. É isso que a gente vai fazer. Porque a ideia não é que fique toda... Ai, vou medir centímetro por centímetro. Não, é uma peça rústica. Como eu disse, eu quero facilitar para todo mundo. Então, o que vocês entenderem, eu botei uma igrejinha, você não precisa botar igreja, pode ser só uma vila de casas. Então, você faça da forma mais simples. Pode ser com esse telhadinho, que é só fazer assim e cortar, ou pode ser um quadradinho, um retângulo, enfim. Tá, aí o que você vai fazer aqui? Você vai recortar, né? Primeira coisa que você vai fazer. Eu já tenho uma peça aqui recortada, mais de uma, na verdade, ó. Essas aqui, essa é a minha igreja, tá vendo que tá sem porta, sem nada. Olha só, vocês podem ver até que não tá preciso, olha o corte aqui tá mais longo do que aqui. É isso que eu tô dizendo, não precisa ser certinho. Isso aqui foi uma casinha também, parece até a igrejinha, mas é uma casinha. E aqui, ó, outra casinha que você pode usar assim, você pode usar assim. Aí é seu critério. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pintar. Da mesma forma que a gente pintou o fundo ali, tá? Então você vai pegar uma tinta. No meu caso aqui eu vou pegar essa azul. E vou pintar. Ah, vou pintar essa minha igrejinha de azul mais claro. Pronto, ó. Aqui, ó. Não precisa ter muita técnica de... Ó, eu tô pintando assim, tô pintando assim. Não precisa ficar retinho, não precisa nada disso, tá? Ó. Simplesmente pintar a peça. Aí você segura e vai pintando o restante. Legal você pintar aqui em cima, tá? Se você quiser fazer uma textura, não vai aparecer muito, mas é legal também, você pode dar batidinhas com o pincel. Pode botar um pouco mais de tinta e bater, dar uma textura. Você vai aguardar secar pra gente fazer o restante. Eu tenho aqui umas peças que eu já fiz. Já estão prontinhas. Patrícia, mas como você fez isso aqui? A mesma coisa. Você pode pintar com isso aqui, por exemplo, como eu te falei. Se você tiver habilidade, tiver a mão firme, você pode pintar isso aqui. Eu não pintei nesse caso. Ou você pode pegar um pedaço de cartolina, uma folha de ofício,
uma folha branca. No caso, eu utilizei o branco, né? Aqui, por exemplo, tem um marronzinho. Eu tenho aqui do lado. Isso aqui, sabe o que é isso? Foi o que eu usei aqui. Eu deixei até aqui para vocês verem, ó. Uma torta que eu comprei. Veio assim, eu olhei, eu falei, esse papelzinho vai me servir. E tô usando aqui. Foi isso que eu usei aqui, ó. Então, o que que você faz? Você vai cortar tirinhas com isso aqui. Deixa eu pegar um aqui. Eu vou usar até esse cantinho aqui, ó. Você vai cortar. Aí você precisa pensar mais ou menos no mesmo tamanho das tiras, né? Mesma largura, na verdade, ó. Aí você vai cortar e vai fazer essas colagens. Aqui já tá feito, ó. Se eu quisesse fazer nessa casinha aqui do lado, ó, é só pegar, colar e colocar aqui. Foi o que eu fiz aqui. A porta, eu peguei mais largo um pouco. O tamanho que eu quiser, eu faço a porta. Aqui. Tem essa portinha aqui. Botei aqui. Janelinha, a mesma coisa. Ah, sobrou esse pedacinho. Vou aproveitar e vou fazer a janelinha. Aí, já fiz a janelinha aqui. Entenderam? Então, assim, mesma coisa é isso. Eu peguei e pintei o branco, pintei de azul. Aí eu lembrei dessas casinhas de interior, né? Que tinha esse travessão aqui, que eu não sei o nome. Coloquei. Então foi isso. Botei um númerozinho. Não é nada além disso. É coisa simples. Pintou o papelão, arranjou um branquinho. Ah, mas eu não tenho esse branquinho. Se você tiver tinta branca e quiser pintar o papelão, corta as tirinhas de papelão, pinta. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas uma folha de ofício resolveria isso também. Tá? E aí eu fui fazendo. A casinha você vai fazendo do jeito que você achar legal. O que você tem que fazer é num tamanho que você sabe que vai caber ali atrás. Então você tem que ir medindo só isso. Aí eu preciso de uma casinha mais estreita. Agora, porque só falta um pedacinho, você corta uma casinha mais estreita. Se você quiser cortar metade de uma casa, como se fosse metade de uma casa só aparecendo na janela, também pode. Por quê? Porque pode dar ideia de continuidade. Como se tivesse mais coisas para lá. Entendeu? Então isso aqui é um trabalho artístico. E a arte te dá essa liberdade de você pensar. Ah, mas por que só tem a metade? Porque está continuando a minha vila. Entendeu? Então, assim, não se preocupe com isso. E solte a criatividade. Isso aqui que eu estou mostrando é só para você entender isso. Você não precisa ter material caro. Eu peguei a minha torta, meu papelzinho de torta, minha caixinha da torta e guardei para mostrar para vocês como é que eu fiz. Entendeu? Então, é tudo muito simples. Outra coisa que eu esqueci de falar, vocês estão vendo que eu não estou trabalhando em cima da minha mesa. Né? Você precisa trabalhar em cima de uma coisa. Para não sujar a mesa, para você ter um trabalho limpo, também você saber o que você está fazendo. Isso aqui é um jogo americano. Eu comprei uma peça só, custou R$3, só para mostrar para vocês, porque eu não trabalho com isso. Na verdade, eu forro a minha mesa e tudo. Mas eu trabalho profissionalmente, então eu preciso ter um material a mais. Eu comprei isso aqui, custou R$3. Vocês podem ter em casa. Tem que ser um de plástico assim, porque você vai precisar abrir massa aqui também. Então isso é legal, tá? Vamos lá. Não sei se vocês conseguem observar, deixa eu pegar essa daqui. Não sei se vocês conseguem observar que as casinhas e a igreja, elas estão um pouco à frente. Elas não estão chapadinhas, coladinhas lá atrás. Pode ser feito assim? Pode. Simplesmente colar atrás. Mas eu quis dar um efeito legal, de profundidade, eu coloquei ela um pouquinho mais para frente. Como eu fiz isso? Mesma coisa. Pedacinho de papelão, medi essa parte interna, né? E cortei o papelão. Dessa forma aqui. Mais ou menos desse tamanho aqui. Peguei e cortei umas tiras de papelão assim, rusticamente, sem medida. O que que eu tenho que ter certeza de que não vai ter casinhas menores do que isso aqui? A casinha tem que estar acima disso aqui. Então, eu já fiz as minhas casinhas, eu preciso de um papelão que eu tenho que fazer as casinhas primeiro, porque eu não posso ter a casinha com referência a um papelão. É o contrário, a referência é a casinha, o tamanho que eu quero,
e o papelão vai ter que ficar abaixo disso. Então, eu cortei 2 tiras de papelão, ó, 2 papelões. Eu tenho a base aqui, ó, do tamanho certinho que cabe aqui dentro. Ó, eles cabem certinho aqui atrás, tá vendo? Eu vou colar um no outro e vou colar ele aqui. Só que antes disso, como eu já tenho aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu já colei um no outro, eu pintei de azul. Pra que não aparecesse, caso ficasse uma aberturinha entre uma casa e outra, não ficasse aquilo marrom do papelão, né? E aí, eu fiz essa colagem aqui, simplesmente colei, dei um tempinho pra colar e pintei de azul, tá? E é esse azul que a gente vai usar aqui. Agora eu vou pegar e vou colar. Se você tiver cola quente, também pode ser. Aquela pistola de cola quente, às vezes é até mais rápido. Mas ok. Ó, eu vou pintar aqui. Posso colocar assim mesmo, não preciso nem espalhar a cola. Ó, eu pintei aqui. E coloquei aqui, desculpa. Tá aí dentro, tá vendo? Agora eu vou dispor a minha casinha. Aí, nesse momento, a gente já mediu e tal. Se ficar um pouquinho, e caramba, não tá encaixando, tira um pedacinho da casinha, não tem problema. Agora eu vou passar cola aqui, somente em cima do papelão que eu colei, tá? Nada de passar aqui pra cima, não. Tá? Vou passar a cola aqui. Eu vou aproveitar, meu pincelzinho tá sujo aqui de azul, mas não tem problema. Foi a pintura que eu fiz aqui. Eu vou espalhar minha cola aqui dentro, tá? Já vou mostrar pra vocês. Pode espalhar com o dedo, com a mão também, não tem problema. Ou se você preferir passar na casinha e ir colando, também pode ser. Não tem, isso não vai fazer muita diferença, não. Eu preferi passar aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu tenho que começar pelas casinhas que eu já tinha pensado no canto, certo? Aí a gente começa daqui, sempre do cantinho pra lá, porque senão você pode dispor uma peça aqui no meio e depois não tem espaço para um para outra. Então, o que a gente vai fazer? Você começa de onde você quiser, daqui pra cá. Eu vou começar daqui pra cá, ó. Eu vou botar a minha... Você faz um gabaritozinho aqui, eu optei por fazer aqui assim. Ó, eu vou botar a minha igrejinha. Não vou botar no centro agora não, tá? Essa daqui tá no meio. Não vou botar. Ó. Essa outrazinha aqui.Essazinha aqui. E essa última aqui. Olha, as minhas se encaixaram direitinho, eu já tinha medido, claro, como eu pedi que vocês façam aí. Elas se encaixaram direitinho. Se por acaso não encaixasse, como a gente acabou de colar, você pode puxar uma. Se fosse aquela cola definitiva ou a cola quente, não daria para fazer desse jeito. Mas não encaixou direito, você escolhe uma para puxar e cortar um pouquinho e colocar de novo. Enfim, você vai adequar o espaço. Nesse caso aqui estava medido direitinho, já tá, entendeu? E aqui, ó, viu, dá um espacinho aqui e dá uma ideia bacana de profundidade. Parece que tá indo além. Essa parte está feita. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as bandeirinhas. A bandeirinha é a mesma coisa. Você vai pegar um papel que você tem em casa, colorido de preferência. Poxa, não tenho nenhum papel colorido. Pega um papel ofício e pinta. De canetinha ou de lápis de cor, pedaços, porque são bandeirinhas tão pequenas que não vai fazer muita diferença. Você pintar um pedacinho só para fazer um vermelho, um tanto assim de vermelho, um tanto assim de amarelo, você vai fazer as bandeirinhas pequenas ali, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de ofício, nesse caso aqui eu tô com a folha branca, se você for pintar, papel de presente, folha de papel de presente, serve? Coloridinha, que lindo, vai ficar lindo, do mesmo jeito. Eu vou pintar, vou usar umas bandeirinhas brancas. Você vai cortar em formato de bandeirinha. Vai fazer uma tirinha, assim. Como é a bandeirinha? Vamos fazer uma a uma aqui para você ver. A
bandeirinha é isso aqui, certo? Um quadradinho. Você vai dobrar ao meio. Você vai dobrar ao meio e tirar essa pontinha aqui, ó, na diagonal. Você tem uma bandeirinha. Quer fazer mais de uma ao mesmo tempo? Você pode fazer isso aqui. Dobrar. Eu faço esse zigue-zaguezinho aqui. Você pode dobrar. Essa aqui ficou curta demais, tem que tirar aqui, não vai usar. Fazer a mesma coisa. Não consegue fazer muita, porque senão você vai precisar de uma tesoura mais larga e muita mão para fazer força também. Mas olha, na diagonal eu cortei essa aqui e mais bandeirinhas a gente tem. Então, se você fez colorido com papel de presente, é isso. É lembrar de fazer cortar uma tirinha e fazer esse movimento na diagonal. Pronto. Deixa eu tirar daqui da frente. Eu já tenho bandeirinhas cortadas. Aqui, ó. Tem branca, tem verde, tem vermelha, amarela. É o que eu fiz, eu imprimi uma folha. Aqui para mostrar para vocês, ó. Eu imprimi uma folha com esses quadradinhos de cores. Tinha 4 cores aqui: amarela, vermelha, azul e verde. E eu utilizei para cortar essas bandeirinhas. E foi exatamente o que eu fiz. Uma a uma, desse jeito. Cortei a azul. A ideia é sempre que os traços, que a linha fique reto o corte, né? Claro. Cortei um quadradinho. Dobrei ao meio. Cortei na diagonal. Foi isso que eu fiz com a minha coloridinha também, tá? Então, assim, eu já tenho essas aqui soltinhas. Eu vou pegar uma linha, optei por pegar a linha preta. Porque como eu tenho esse fundo dessa cor azul marinho, eu achei legal porque sumiria. Pode ser linha branca também, quase caiu mesmo. Você vai cortar um pedaço um pouco maior do que você vai precisar. Olha, eu vou precisar só para você ter um... Se você quiser fazer direto também as duas, você pode fazer. Mas eu quero fazer uma e depois eu vou fazer a outra. O que eu vou fazer aqui? Passar um pouquinho de cola. Vocês já fizeram isso quando pequenos, né? Em escola. E aí você vai colar a bandeirinha com paciência. Uma a uma, ó. É só dobrar aqui. Já respeitar um espaço entre elas. Um espacinho assim entre elas, ó. Tá? E colar e fazer essa fitinha. Eu já tenho uma aqui pronta para adiantar nosso trabalho. Ó, eu fiz direto essa daqui, como eu te falei, pode ser direto ou não. Ó, tá vendo? Olha que bonitinho. E agora a gente vai prender aqui no alto. Tá vendo esse papelzinho aqui? Eu prendi aqui, ó, para facilitar prender aqui na peça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar cola no papelzinho, um pouquinho de cola, e nesse papelzinho, deixa eu botar aqui, e vou prender aqui no alto, aqui atrás, ó, tá preso. E a outra parte, eu vou prender aqui embaixo, mais na frente. Vou fazer a mesma coisa, colar um papelzinho aqui. Como eu fiz direto, eu preciso medir, né? E vou colar aqui na frente. A mesma coisa que eu fiz atrás, ó. Aqui. Ficou dessa forma, tá? Finalizei a colagem das bandeirinhas e fica desse jeitinho. É o mesmo processo que eu fiz daqui pra cá, eu fiz daqui pra cá. Tá bom? Agora, a gente vai finalizar a peça com biscuit. Deixa eu colocar aqui para secar. O que a gente vai fazer? O Bumba Meu Boi, esse cacto, o chapeuzinho e a pedrinha. O Bumba Meu Boi, a gente vai precisar de uma bolinha de isopor, que eu vou cortar com o estilete e vai ficar assim.
Você pode cortar com a faca, você pode esquentar uma faca no fogo e cortar esse pedacinho com muito cuidado, claro. E vai ficar assim. A gente vai utilizar agora a massa de biscuit para cobrir essa peça. Eu já tenho as massas tingidas, eu já expliquei em outros vídeos, eu vou falar mais uma vez aqui para vocês. Você pode comprar a massa natural, que ela não tem tintura nenhuma, e você tingir conforme você quiser. Pode ser com tinta PVA, como pode ser com tinta de tecido. Eu prefiro trabalhar com tinta de tecido. O PVA é mais interessante para você pintar essas caixas assim. Aí você vai precisar dessa bolinha, como eu disse. Eu já tingi as minhas massas aqui. E a gente vai fazer um Bumba Meu Boi, agora eu vou fazer ele coral. Eu já tenho um outro sequinho pronto, de outra cor, que eu vou mostrar para vocês. Mas aqui, para vocês entenderem, vou mostrar para vocês agora como faz. Vou pegar uma massa coral, é sempre quando a gente pega, a gente dá uma amassadinha de novo, né? Eu vou fazer uma bolinha. Vou partir ao meio, porque eu não vou precisar dela toda. E vou abrir ela aqui. Eu posso abrir até com a mão, tá? Se eu não tiver isso aqui, ó, esse é um bolinho, é legal da gente trabalhar, mas se você tiver uma garrafa, você também consegue abrir. Qualquer coisa cilíndrica assim, você consegue abrir. A minha massa tá meio molinha, por isso tá grudando um pouquinho mais. E eu vou fazer esse fundo aqui. Passar um pouquinho de cola. Espalhar. E colocar aqui no fundo. Ficou meio assim, ó, eu vou recortar ela, sobrando uma bordinha. Sobrou uma bordinha, eu vou botar pra cima, ó. E aí a gente vai ficar com a peça assim, ó. Eu já vou usar meu palitinho de dente. E ela vai ficar assim. Eu vou pegar o outro pedacinho. Eu posso até acrescentar isso aqui. Fazer uma bolinha, amassar. Eu vou precisar cobrir essa parte agora, que é o corpinho do boi. Eu já tô facilitando na minha mão. Se eu não tiver isso aqui, essas peças pequenas, você consegue fazer até assim, ó, dessa forma, tá? Ó. Eu abri. Eu não precisava nem passar muita cola aqui, porque ela vai grudar nessa, mas eu vou passar por garantia. Tá? Mas não tem nem necessidade, porque uma massa vai juntar com a outra aqui. Ó, nosso boizinho já tá ganhando um corpo. Tá vendo? Eu vou cortar o excesso aqui, ó, da massa. E unir essas duas partes, a de baixo com essa daqui. E tá aqui o corpinho do boi. E tá aqui o corpinho do boi. Agora eu vou pegar um palito de dente, porque eu preciso fazer o pescocinho do boi. Eu vou pegar um outro boizinho que eu tenho aqui, para mostrar a vocês. Olha esse, que já tá pronto, que eu vou utilizar na peça, porque já tá seco. Esse pescocinho, ó, tem um pedacinho amarelo, tá vendo? Não é todo marrom, ele tem um pedacinho amarelo, que nesse caso aqui vai ser coral, tá? Então, eu vou fazer isso, uma bolinha, vou amassar assim, vai ficar compridinho, e eu vou amassar agora dessa forma. Olha como é que ele tem que ficar. Pegar um palito de dente,
firme. E colocar aqui, ó. Cuidado para você não apertar só a massa e danificar aqui o corpinho dele. Isso pode ser feito com tesoura, tá? Cortar um palito de dente ou até mesmo você quebrar. Mas eu tenho esse alicatezinho, eu vou fazer. Eu preciso que sobre só um pedacinho assim, porque eu vou botar o pescoço e a cabeça. Pode ser até um pouquinho menor. Agora eu vou botar o pescoço aqui. Não passou cola? Não precisa passar cola. Se a massa estiver muito molinha, não precisa passar cola. Ó, com o palito de dente, você vem juntando as duas partes aqui, ó. Eu tô fazendo essa junção. Tá vendo? Eu não tô usando esteca aqui. A gente tem uma ferramenta que a gente consegue alisar isso aqui. Mas com palito você consegue também. Com a sua mão também. Ó. Vou cortar um pedacinho aqui. Que eu quero encaixar o pescocinho dele marrom. Ó. Essa parte tá pronta. Agora eu vou fazer a parte marrom, que é do pescocinho. Como eu falei, eu já atingi todos os pedacinhos de massa que eu precisava. Aí agora a gente vai fazer a cabeça do boi. Pegar um pedacinho de massa marrom. Isso aqui tá meio grande, pode ser um pouquinho menor. Ó. A gente fez uma bolinha, estiquei a bolinha, marquei com o dedo aqui, ó, pra dividir o focinho dele da parte dos olhinhos, né, do crânio aqui, ó. Aqui é o focinho e aqui é onde eu vou botar os olhos. Vou medir, tá legal o tamanho. Agora pegar um pedacinho pro pescoço, mesmo processo, é sempre uma bolinha para dar início. Estica ela um pouquinho, depois amassa. Vou colocar aqui, emendar uma parte na outra. O focinho aqui, onde fica a cabeça, eu tô botando essa partezinha, ó. Onde vai ficar os olhos, a orelha, o chifre. Olha. Aqui é o pescocinho dele. Tá meio longo o pescoço, eu posso tirar um pedacinho. Aí vocês têm que ir medindo mais ou menos para vocês terem uma ideia. Se a massa estiver mais dura, você precisa passar cola sim, tá? No meu caso aqui ela tá bem molinha, eu não tô passando cola. É perda de tempo, não tem necessidade. Aqui o pescocinho dele, ó. Estou unindo nessa parte coral a parte marrom. Esse potinho aqui, ó, tá com um pouquinho de água. Caso eu preciso umidificar aqui a massa, eu faço isso. Não precisava aqui, foi só para mostrar para vocês. Olha. Já tenho o pescocinho e já tenho cabeça e o corpinho. Agora eu vou fazer a orelhinha. Pedacinho de massa, bem pequeno. Uma bolinha, olha o tamanho da massa. Muito pequenininho. Uma bolinha, estico. E agora eu vou fazer assim, ó. Amasso ela aqui. Eu preciso de um formato de orelha, é isso que vocês têm que pensar. Amasso ela aqui, ó. Faço um biquinho pra cá, um biquinho pra cá. Aqui eu tenho duas orelhas. Porque eu vou cortar aqui no meio, ó. Aí eu aperto aqui, já tenho uma orelhinha, aperto a partezinha que foi cortada, já tenho outra orelhinha.
Pronto, agora sim eu vou passar uma cola. Eu vou botar aqui em cima de uma tinta dessas, ó, um pinguinho de cola. Facilita a minha vida. Colocar a orelha onde? Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Tá vendo? Embaixo onde o chifre vai ficar em cima dela. Então tem que ser na lateral aqui. E a outra orelhinha, a mesma coisa. Aqui embaixo. Pronto. Lembra uma ovelhinha, um cachorrinho. Aqui, ó. Agora a gente vai fazer o chifre. Ou você pode, como é um Bumba Meu Boi, você pode colorir do jeito que você quiser, tá? Essas são opções de cores que eu fiz. O chifre você pode botar qualquer cor. Eu tenho uma peça, uma massa que eu tingi um pouco mais clara do que esse marrom, que vai ser a que eu vou utilizar para o chifre. Tá? Mas vocês podem fazer a cor que vocês acharem melhor. Ó. Bolinha de novo, estico. Estico. Não pode ficar muito grosso, tá? Tem que pensar na proporção de um chifre na cabeça desse boizinho. Ó. Vou cortar um pedaço aqui, o tamanho do meu chifre. E a outra pontinha, porque é o tamanho do meu chifre, mais ou menos o tamanho do outro. Eu pego essa massinha e vou dobrar pra cima. Fiz uma vírgula, como se fosse uma vírgula. Mesma coisa desse lado, ó. Pronto, eu já tenho 2 chifrinhos. Aí, lembra que a pontinha tem que ser uma ponte aguda. Eu tenho 2 chifrinhos. Eu vou colar agora na cabeça do boizinho. Olha que bonitinho. Agora eu vou colar o outro. Aqui eu tô passando cola, tá? Porque eu não vou ficar alisando essa parte. Agora eu faço com o pescoço. Ó, já temos o boizinho com 2 chifrinhos. Agora eu vou fazer a coleirinha dele. Eu vou usar, nesse caso, vou usar verde também, acho que vai ficar bonitinho. Uma coleirinha verde. Vou pegar um pedacinho de verde, fazer a bolinha, esticar na minha mão. Eu posso esticar aqui também, tá? Eu normalmente estico na mão. Mas eu posso esticar aqui também. E aqui eu já tenho a coleirinha, que eu vou colocar em cima do... aqui, a união das 2 cores, ó. Pra fazer um acabamento bonitinho. Eu tô fazendo essa botando na união. Exatamente aqui. A minha coube direitinho. Se ficar maior, você corta com a tesoura, claro. Vou pegar o meu palito de dente, que é o que eu tô usando como ferramenta hoje, aqui pra vocês. E a gente já tem a coleirinha dele. Falta o sininho. Esse sininho aqui eu fiz cinza. Eu vou fazer o sininho dela desse vermelho. Vou pegar um pedacinho mais. Vou pegar naquela colinha que eu botei aqui no canto. E vou prender o sininho. Na coleirinha, tá? Agora, o que que falta? Falta o restinho da carinha do boi e essa decoraçãozinha aqui em volta. A decoração fica a critério de vocês, tá? Esse acabamento aqui eu preciso colocar. Eu acho que fica bonito esse acabamento. Eu vou fazer o meu acabamento com amarelo.
fazer o acabamento amarelo. Faço a bolinha, estico. Vou esticando. Aqui já fica mais difícil esticar na mão mesmo. Então, eu estico aqui em cima. E aí, eu dou essa massadinha. Nesse caso aqui, como eu fiz mais grossa, eu vou cortar ela ao meio. Eu só preciso de uma parte, eu não vou precisar dela tão grossa assim, para eu colocar embaixo. Aqui, agora eu vou passar essa colinha aqui. Aonde eu vou colocar minha massinha. E vou colocar a minha massa aqui embaixo, fazendo um acabamento. Fica muito bonitinho esse boi. Eu vou levar até aqui. E aqui eu vou unir as duas partes e cortar. Agora eu vou precisar do meu palito de dente para fazer essa parte aqui ficar bonitinha e lisinha. Pronto, agora eu vou decorar o boizinho de vermelho. Eu acho que vai ficar bonitinho, com as bolinhas vermelhas. Essa parte é muito tranquila também. Vou botar mais um pinguinho de cola aqui para me facilitar. Vou fazer umas bolinhas, eu já vou fazendo a bolinha e prendendo no corpinho dele. Vou distribuindo onde eu quiser aqui. Tem os lacinhos do lado, se vocês quiserem fazer esse lacinho também não é difícil. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Mas as bolinhas é só você passar na cola e prender aqui. Esse boizinho é uma inspiração de um boizinho que eu tenho desde criança, que eu ganhei. Uma pessoa foi em Recife, se eu não me engano, eu não sei exatamente onde foi, e trouxe pra mim. Eu tenho até hoje. E ele é muito comum, se vocês pesquisarem na internet, claro que foi um artista, né, um artesão que fez, desculpa, mas eu não sei realmente o nome dele. Mas ele que fez, ele criou isso e isso é utilizado até hoje, essa forma de representar o boi. Eu acho uma gracinha. E aqui eu estou fazendo dessa mesma forma, lembrando o boizinho que eu ganhei quando criança. Então aqui a gente vai fazendo essas bolinhas e colocando nele todo. Aí agora eu vou fazer um lacinho para vocês verem também. Vou fazer um lacinho amarelo. Eu tenho já a massinha aqui. Vou aproveitar que já está esticadinho, ó, vou cortar bem fininho. Tem que ter um pouquinho de habilidade aqui, para você cortar o mais fino possível. Olha, bem fininho. Ainda vou dar uma esticadinha aqui. Ó, ainda vou dar uma esticadinha aqui. E vou fazer um lacinho. Você não tem que dar nó na massinha não, tá? É só você fazer essa dobra aqui, apertar um pouquinho, e mais uma dobra aqui, e apertar um pouquinho. Você tem um lacinho. Você tem um lacinho, tá vendo? E aí você cola aqui do lado do boizinho.
se você quiser. Passa cola, tá? Não faz assim não, só foi para mostrar para vocês. Então, eu tenho esse aqui já pronto, né, completinho. E tem um outro que eu vou te mostrar. Ah, deixa eu mostrar a carinha, né? Que eu também não fiz a carinha dele ainda. É muito fácil. Palito de dente, fazer a carinha do boi, ó. Palito de dente, furo aqui um lado, que é uma narina, furo o outro lado, que é outra narina. Furo o meinho para fazer a boca. A boquinha do boi. Eu furei e puxei um pouquinho assim para fazer um beicinho. Agora eu vou pegar uma massa branca e vou fazer os olhinhos dele. Ó, um pedacinho pequenininho de massa branca. Vou fazer uma bolinha. E vou fazer outra bolinha. Duas bolinhas que eu vou posicionar uma do lado da outra. Juntei as duas, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Passo a cola. E vou colocar aqui, ó. No meio certinho. E fiz os olhinhos do boi. Só falta agora o pontinho preto pro boizinho enxergar. Se você for pintar com a massa muito molinha, dificilmente você vai conseguir pintar com facilidade, que é o que está acontecendo agora. Eu não consigo dar a cor necessária, mas se você esperar secar um pouquinho, fica mais fácil, tá? Pronto. Eu não finalizei ele porque eu tenho esse aqui para utilizar. Eu vou ensinar a fazer o cacto. A gente pega uma massa verde. Eu tenho umzinho aqui para mostrar para vocês, ó. Ele vai ficar assim, tá? A gente vai pegar a massa verde, um pedacinho, enrola e faz assim, ó. Pega um palito de dente, tá? A gente vai utilizar ele todo. Enfia nele, ó, em toda a extensão desse rolinho que a gente fez. Depois a gente faz isso. Ó, eu tô esticando, ele vai passar do palito, porque eu tinha excesso de massa. A gente tira o excesso. Ainda tem outra coisa, tá, gente? A massa desidrata depois, tá? Então, você vai fazer ele gordinho assim, depois ele vai perder um pouco de água. Então, ele vai ficar menor. Então, assim, o palito tá em toda a extensão do cacto. E agora, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar nas laterais aqui, ó, e vou dar um apertãozinho, ó. Ó, eu tô apertando. Olha. Tá vendo? Eu apertei ele todo na lateral e agora eu vou apertar nas outras duas partes que sobraram. Olha, eu tô fazendo o cacto e ele vai ficar assim, com essa aparência de cacto, ó. Tá vendo? As marcações dos dedos a gente tem que deixar. E eu posso pegar um palito de dente e vir aqui e fazer umas marcaçõezinhas aqui assim também, ó. De fora a fora, nele todo, dos 4 lados, tá? E eu vou fazer esse processo nos 4 cantinhos. E eu vou fazer agora essas partezinhas aqui, laterais. Peguei um pedaço de verde, faço uma bolinha, estico também, a mesma coisa, só não vai entrar palito aqui. Vou fazer o mesmo processo dos lados. Espremendo com o dedinho assim. Olha, vai ficar com essa mesma aparência. Faço ele dobradinho, pego, molho ele na cola e vou prender aqui. Tá? É só juntar aqui. Aí você pode vir com o palito. E faz essa junção.
Você vai fazer 3, 4, quantos você achar interessante. Nesse caso eu fiz assim. E, por fim, você vai pegar uma tinta branca, molhar o palito de dente. Você molhou o palito de dente, você vem aqui e faz pontinhos brancos. Você vai fazer pontinhos brancos nele todo, ó, em volta, onde você fez as marcaçõezinhas, tá? Então, você vai fazer esse processo nele todinho, até que ele fique dessa forma aqui. Até que ele fique dessa forma aqui. Tá bom? Então, o cacto é muito simples também. Agora, a gente vai fazer o chapeuzinho de couro. Eu tenho o chapeuzinho aqui. Também é muito fácil. Eu vou pegar a minha massa marrom. Um pedacinho de massa marrom. Vou fazer a base do chapéu. Essa partezinha aqui de baixo. Aqui faz a aba, né? Uma bolinha, amasso um pouquinho, dou uma esticadinha de leve, eu tenho uma aba de chapéu. Vou pegar isso aqui, um pedaço de massa, amasso assim, ó, e vou com o dedo fazendo esse formato. A parte arredondada segue aqui, mas aqui eu vou achatando, ó. E eu vou botar aqui em cima. Passar um pouquinho de cola, botar em cima da aba. A aba desse tipo de chapéu é bem curtinha, tá? Ó, deixa eu diminuir um pouquinho essa parte aqui. Pronto. Agora eu faço essa união aqui. Pronto, eu já tenho um chapeuzinho de nordestino. Daquele sertanejo, né? Eu não sei o nome desse chapéu. Aí eu faço essa marcação, tem uma marcaçãozinha aqui em cima, porque é um chapeuzinho de couro. Então tem uma costura aqui. Eu faço essa marcação e em volta dele também tem uma costura. Então, eu vou puxando aqui, fazendo uma marcação aqui em volta. Ele na lateral aqui, ó, ele tem dois puxadinhos aqui, que eu sinceramente acredito que seja só decorativo, não sei. Eu vou fazer isso esticando aqui uma massinha, ó. Eu tenho uma tesourinha mais fininha, menorzinha aqui. Eu achato a pontinha de um lado, a pontinha do outro. Essa partezinha achatada, eu dou uma pinçadinha aqui com a tesoura, sem cortar. É só dar uma pinçadinha nela. Desse lado aqui também. Esse é mais difícil de vocês verem. E parto no meio, ó. Eu fiquei com dois ladinhos para colocar aqui. Pronto. E agora eu vou fazer essa cordinha aqui que de prender o chapéu aqui embaixo do queixo. Pego essa massinha, estico. Tem muito aqui, eu posso deixar um pedacinho e abrir ela assim, ó. Também tem que ficar bem fininho, para ficar delicado o trabalho. Corto aqui. E eu prendo aqui. A massa tá bem molinha, não preciso da cola.
e prendo aqui. Pronto, botei meu chapéuzinho. Muito simples. E a pedrinha, uma massa cinza, um cinza claro, não precisa ser muito escuro. Você vai botar em volta do cacto. A gente vai usar esse aqui. A pedra é muito mais fácil porque uma pedra tem vários formatos. Você só em tirar aqui eu já tenho uma pedra. Tá vendo? Não preciso nem amassar. Ó. Pronto, eu já tenho uma pedra. Puxei o outro. Tira essa pontinha aqui. Posso fazer isso? Posso fazer assim, ó. Eu já tenho outra pedra. Eu vou pegar meu cacto, aí eu vou passar um pouquinho de cola nele, nessa base. Vou encostar nessa pedra e vou encostar outra pedra aqui. Pronto, botei o cacto em pé. Aí a pedra, a quantidade é a que vocês desejarem. Eu vou encostar mais uma aqui. Ó, tenho 3 pedrinhas. De repente eu vou botar mais uma aqui na frente. Ó, o formato que vocês acharem melhor. Pronto. Meu cacto vai ficar assim lá dentro. E o chapéuzinho que eu vou botar, vou encostar ele aqui. Vai ser assim. Agora eu vou fazer a montagem dentro. Deixa eu separar essa massinha. A gente tem que botar sempre num saquinho, para não perder. E a gente agora, deixa eu limpar aqui meu espaço, para a gente pegar a nossa peça, para finalizar. Vou colocar o cacto aqui. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Vou pegar meu cacto e vou prender aqui, na frente da igrejinha. Vou escolher um boizinho desse. Acho que eu vou botar esse amarelo. Passar a cola nele. E prender aqui. E por último, o chapéuzinho. Para dar um charme na peça. E colocar aqui na pedra. Vou botar mais para trás um pouquinho, que eu tenho que lembrar que tem um vidro aqui. Pronto. Finalizamos a peça. Tá aqui mais uma peça do folclore nacional. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até o próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia.